Então, gente, desde aquela reportagem que o Fantástico fez sobre a doença do silicone, eu achei mais prudente, primeiro, fazer todo um levantamento. Eu já tinha falado no meu Instagram sobre a síndrome EJA, que é a síndrome autoimune por adjuvantes. Mas o que eles trataram lá foram coisas que não necessariamente estão relacionadas à síndrome EJA. Então, eu achei importante a gente levantar todos os dados científicos, que é o que importa, para a gente poder discutir isso, tá? Então, uma coisa é a síndrome EJA, que é a síndrome autoimune relacionada a adjuvantes, tá? Isso não acontece somente com o silicone, pode acontecer com outros adjuvantes, qualquer coisa que não seja inerente ao seu corpo. Então, o mais comum é alumínio, derivados de petróleo, algumas vacinas, tá? Qualquer prótese outra, não precisa ser de silicone, pode ser uma prótese de metal ou qualquer um desses outros materiais que eu falei, podem ocasionar essa resposta autoimune inflamatória, tá? Então, essa é a síndrome EJA, que é muitíssimo rara. É uma síndrome de exclusão, então ela nunca é nossa primeira opção. Primeiro, você vai ter que excluir todos os casos mais frequentes para depois, por exclusão, achar que isso pode ser relacionada a algum desses adjuvantes, tá? Então, não é um diagnóstico fácil de ser feito. Além disso, é muito raro. Os sintomas, eles são muito inespecíficos. Então, a gente tem sintomas como fadiga, deficiência cognitiva, artralgia, mialgia, náuseas, olhos e boca secos, tá? Então, assim, são sintomas bem inespecíficos. Gente, para vocês terem ideia do quanto que isso é raro, em 2018, que a gente tem uma estatística que eu achei em vários lugares confirmando, a gente teve uma média de 269.640 inclusões de prótese de silicone somente no Brasil, neste ano de 2018, tá? Um levantamento feito de vários trabalhos científicos mostrou que desde a época que a gente começou a colocar silicone, em 1962, até 2016, existe registrado, realmente confirmado, em torno de 4.479 casos de EJA síndrome que preenchem critérios, né? E sendo desses, em torno de 305 severos, tá? Alguns estudos mostram que mesmo retirando a prótese, no caso quando é relacionado ao silicone, o paciente não necessariamente apresenta melhora. Aí você vai me perguntar assim, né? Ah, se é tão raro assim, por que tá todo mundo aí na rede social falando de doença do silicone? Porque a doença do silicone, que eles dizem, não é a EJA Syndrome, né? Não tem nada a ver. Na verdade, essa doença do silicone, ela foi criada, assim, por várias pessoas que sentiam mesmo sintomas e começaram a se unir em grupos, em rede social, em grupos de discussão, e começaram a trazer à tona essa questão de sentirem os mesmos sintomas, mas isso não tem evidência científica. Nenhum deles necessariamente comprovou que tem essa doença e que com a retirada isso foi resolvido. Então, assim, é como se fosse criarem uma doença que realmente não existe, não foi estudada, tá? Porque não é a mesma coisa do que a síndrome EJA. E aí tem uma coisa mais interessante. Aí você fala assim, ah, tá bom, Luísa. Então não existe essa doença porque é um monte de gente se juntando e falando que existe uma doença. Então, médico mesmo, gente, a gente foca em evidência científica. Então sai um trabalho agora em janeiro de 2021 que falou exatamente isso, eu vou ler para vocês. Dada a crescente atenção da mídia em relação às várias condições adversas atribuídas aos implantes mamários, os autores examinaram a associação entre implante mamário e o risco de serem diagnosticados com doença do tecido conjuntivo, reações alérgicas e queixas constitucionais inespecíficas em um estudo de coorte com acompanhamento longitudinal. Ou seja, gente, toda essa mobilização em mídia social, em pessoas se juntando, fez com que levantasse o interesse de provar cientificamente se esse achismo era realmente verdadeiro.
E aí, eles estudaram um grupo de 22.063 mulheres. Aí a gente está falando de um grupo razoável de mulheres. E avaliaram se existia um risco maior. E a conclusão do estudo, para poder resumir isso, é que mulheres com implantes mamários não apresentaram maior probabilidade de serem diagnosticadas com sintomas constitucionais inespecíficos, distúrbios de tecido conjuntivo e ou reações alérgicas. Ou seja, essa dita doença do silicone não se comprovou nesse estudo que foi feito, levando em consideração essas queixas que foram levantadas por essas pacientes em mídias sociais, tá? Síndrome EJA existe, a gente sabe que tem que fazer diagnóstico, que são vários critérios, é um diagnóstico diferencial, é uma coisa muito rara de acontecer, tá, gente? E aí a gente também tem alguns trabalhos que orientam como você vai orientar os pacientes que querem colocar prótese de silicone com relação à síndrome EJA, e eu vou ler para vocês, tá? Então, 4 grupos que não deveriam se candidatar ao silicone, tá? Pacientes que já tiveram síndrome EJA com outro adjuvante, seja vacina, alumínio ou outro tipo de implantes. Pacientes com doenças autoimunes já sabidamente diagnosticadas, como lúpus, Hashimoto, Graves, diabetes tipo 1, e artrite reumatoide. E pessoas com atopias ou super alérgicas, com eczema, atopias a pólen, poeira, alergia intensa, e pessoas com alergia a látex. E, por último, pessoas com predisposição a desenvolvimento de autoimunidade por predisposição genética, tá? Então, essas pessoas, quando aparecem no seu consultório e você está fazendo a anamnese e essa pessoa está te procurando para colocar silicone, você deve informar essas pessoas sobre a existência da síndrome EJA, tá? E como um caráter assim, informativo. Quer dizer que ela não pode colocar? Não, mas você tem que orientar que dentro dessas pessoas com riscos, elas têm um risco um pouquinho maior por conta desses fatores que já foram verificados em outros estudos. Tá bom, gente? Então, é completamente diferente a história da doença do silicone para a síndrome EJA. E, na verdade, essa doença do silicone já se mostrou que não existe, porque no último trabalho feito com 22.000 pacientes, não foi visto nenhuma alteração que comprovasse essa relação de causa e efeito, tá? Então, gente, isso é muito sério. Aí vai vir um monte de gente falar, ai, mas eu vi no grupo XYZ, eu vi a blogueira XYZ. Gente, médico não trabalha com achismo. Ah, mas eu acho que melhorou se eu tirei minha prótese. A gente só trabalha com evidência científica, tá? Se isso é estatisticamente relevante, se isso tem diferença, tá? Estatística. Senão, a gente não consegue comprovar a veracidade desses achismos, tá bom? Então, é para acalmar as pessoas e para a gente poder trazer informação de qualidade para os pacientes.